Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Hoje, dando continuidade então às aulas sobre geometria, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é um ângulo, né? Uma das primeiras perguntas que eu faço na sala, pergunto para o estudante o que é um ângulo e na maioria das vezes o que o estudante faz para mim é uma mímica, alguma coisa desse tipo assim, ó, professor, um ângulo é isso aqui e tal, né? Então, a gente faz o exercício para tentar descrever o que é. Na verdade, gente, o ângulo ele é uma abertura, tá? Ele é uma abertura entre duas semirretas e essas semirretas elas têm que ter, então, um vértice em comum, tá? Então, ó, quando eu tenho algo desse tipo aqui, ó, eu tenho um ângulo. A representação dele, né, ela vai ser então assim, ó, a representação geral sobre esse ângulo, então um ângulo ele vai ser definido por três pontos, tá? Então eu vou ter esse ponto aqui, que vai ser bem importante, esse e esse. Então eu posso dar nome aqui, por exemplo, o ângulo. Geralmente a gente utiliza a letra O para o vértice, tá? Então esse cara aqui, ele é o nosso vértice, tá? Ele é o nosso vértice. Ele é bastante importante, tá? Ele vai ficar sempre no meio. E você pode perguntar, puxa vida, mas uma abertura, Creuso, entre duas semirretas? Sim, veja bem, eu posso ter essa abertura aqui e o estudante que está mais ligado também pode pensar da seguinte forma, puxa vida, Creuso, mas eu tenho essa outra aqui, ó. Também é um ângulo, né? De fato, por isso que a gente sempre vai utilizar um arco como referência ao ângulo que a gente está utilizando, beleza? A gente utiliza o arco. E a representação, na hora que a gente vai escrever esse cara, a gente pode escrever assim, ó. Ele é o ângulo AOB. Veja bem, vamos tentar entender. Ele é o ângulo que vai do A, passa pelo O e chega no B. Ou ele vai ser o ângulo BOA. Tá? BOA. E perceberam que eu estou utilizando o acento circunflexo no O, justamente porque ele é o vértice, tá? E ele sempre vai receber, então, o chapeuzinho. Beleza? Então essa daí é a representação de ângulo, tá? Representação padrão que a gente utiliza. E então o ângulo é uma abertura entre duas semirretas, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso falar. Ah, tem uma aqui que é boa aqui também, que o estudante dá uma vacilada, que é o seguinte. Suponha que eu tenha um ângulo, vou fazer da mesma coisa. Suponha que eu tenho um ângulo aqui. Não sei quanto é que mede esse ângulo aqui. Geralmente, quando eu faço essa pergunta também aqui na aula, o estudante responde errado, tá? Aí eu coloco assim, eu coloco um arco aqui, né? Vou colocar um arco aqui e vou colocar um outro arco aqui. E daí eu chamo esse aqui de arco A, esse aqui de arco B. Aí eu faço a seguinte pergunta, rapaziada, qual que é o maior ângulo? O ângulo A ou o ângulo B? Aí o estudante vai responder que é o B. E não tem nada a ver. Por quê? Porque na verdade os ângulos são os mesmos, porque eu não mudei a abertura das minhas duas semirretas. Continua com a mesma abertura, né? Olha aqui para minha mão. Eu não mudei a abertura, tá? O que eu fiz foi o quê? Foi criar um arco aqui. Então, quanto mais longe for do vértice, quanto mais longe do centro, o meu arco, esse arco vai ser maior. Mas ele vai ser proporcional à circunferência que ele contempla. Beleza? Então, assim, eu só vou ter um ângulo maior se essa reta, se essa semirreta, desculpa, ela se deslocar para cima e eu manter a outra fechada. Ou a de baixo se deslocar para baixo. Aí eu vou estar aumentando meu ângulo. Caso contrário, não. Ok? Então, beleza. Dito isso, a gente vai para unidade de medida de ângulo. Tá? Unidade de medida de ângulo. Bom, ao seguinte, a unidade que a gente vai utilizar, tá, vai ser, na verdade tem três unidades padrão que a gente utiliza para medir ângulo, né? O grau, o grado e o radianos. Dentre essas três a gente vai trabalhar com o grau, tá? Não é grau Celsius, beleza? É o grau para medir ângulo, tá? E o grado e o radiano, o grado eu nunca vi ninguém usar grado, tá? Mas
quando você pegar uma calculadora científica, um livro, pode ser que contempla essa unidade, tá? E a outra unidade que é bastante utilizada em matemática é a unidade radianos, tá? Aí a unidade radianos a gente vai trabalhar mais no ensino médio, tá? Que aí ela leva o arco em consideração, não mais o ângulo. Ok? Então, gente, é o seguinte, para a gente entender o que é o grau, né? Então, nem escrever aqui, né? Vamos lá, o que a gente vai estudar agora é o grau. Beleza? Esse aqui que é o cara, brother. É o grau. O grau, 1000 grau, né? Ele é representado por quê? Ele é representado por aquela bolinha, né? Por aquela bendita bolinha do lado do número, tá? Então, basicamente é o seguinte, gente. Olha só. Quando a gente tem... Aqui eu vou fazer uma coisa um pouco, assim, um pouco grosseira, tá? Mas é pro entendimento. Então, olha só. Qual que é a ideia do grau? Do 1 grau. A ideia é a seguinte, é pegar a circunferência e dividir essa circunferência em 360 partes. Aí vamos perguntar, Creuso, por que 360? Tá? Por que 360? Já vamos ver por causa disso. Então, olha só. Eu vou pegar e vou dividir, suponha que eu estou dividindo essa circunferência em 360 partes e peguei uma. Tá? Suponha que é esse ângulo aqui. Suponha que esse ângulo, ele vai ser, presta atenção, ele vai ser uma parte das 360 que eu dividi a minha circunferência. Essa parte, em vez de eu escrever essa fração, eu vou dizer que esse cara aqui, ele é 1 grau. Beleza? Então, eu vou pegar minha circunferência e vou dividir em 360 partes. A pergunta é, por que 360? Muito bem. 360, gente, é um número muito especial, porque ele admite muitos divisores. Tá? Muitos divisores. O 360 posso dividir ele por 2, posso dividir por 3, posso dividir por 4, posso dividir por 5, posso dividir por 6, consigo dividir ele por 8, consigo dividir ele por 10, consigo dividir ele por 12, consigo dividir ele por 15. Tá? Então ele admite muitos divisores. Diferente, por exemplo, se eu dividisse em 100 partes. Em 100 partes eu não consigo dividir para 3, eu não consigo dividir para 6. Né? Então o 360, por ele ser um múltiplo de 60, ele admite muitos divisores. E essa facilidade dessa quantidade de divisores nos permite, então, a gente conseguir fazer cálculo, conseguir representar quantidades sem que seja um valor assim quebrado. Tá? Então, eu peguei a minha circunferência, dividi em 360 partes e obtive 1 grau. Então, a minha circunferência ao todo tem 360. É importante a gente conhecer alguns ângulos. Alguns ângulos eles são chamados de ângulos notáveis. E eu vou fazer aqui agora. Ok? Então, o seguinte, ó, vou pegar o centro aqui, ó. Vamos ver se... Ó, puxei pra cá. E esse cara que estava aqui, vamos ver se eu consigo aqui com o mouse. Beleza, puxei pra cá. Então, vamos lá. Peguei a minha circunferência, ela tem 360 partes. Dividi na metade, então aqui eu tenho 180 graus, concordam? Ó, aqui eu tenho 180. Daqui até aqui, eu tenho 180 graus. Daqui até aqui, eu vou ter quanto? Eu vou ter metade, então eu vou ter 90 graus. Ok? Daqui até aqui, olha só, peguei aqui, aliás, aqui é 0, né? 0 graus que é o meu início. Cheguei até aqui. Vai dar 3 quartos de 360, que é 270. E por fim, se eu completar uma volta, eu vou ter os 360 graus. Tá? Tranquilo? Bom, existem alguns ângulos que são notáveis. Eu vou fazer aqui, eles não vão estar perfeitos não, tá? Mas é mais ou menos, só para vocês se ligarem. Um ângulo que aparece bastante é a metade de 90 graus, que é metade de 90, quanto que é? 45 graus. Esse ângulo também, ele é um ângulo que aparece bastante aí na literatura, probleminhas aí. Então, um ângulo de 45 graus. Depois, abaixo dele, eu vou ter o ângulo. Aqui não é exatamente... Oi, deu ruim. Aqui não é exatamente esse ângulo aqui. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre. Eu vou ter o ângulo de 30 e um pouquinho acima o ângulo de 60. Não tá bem perfeito não, só pra gente ter uma ideia. Tá?
Então aqui eu tenho um ângulo de... Nossa, que coisa. Aqui eu vou ter o ângulo de 60 graus. Um terço desse cara aqui. E aqui o ângulo de 30 graus. Esses ângulos, gente, eles aparecem bastante. São ângulos que direto, em probleminhas aí, eles vão aparecer. Tá? Claro que eu posso trabalhar com ângulos entre 90 e 180, tudo, mas esses aqui são o padrão. Tá? Aqui, mais ou menos aqui que a gente vai trabalhar e vai ver bastante. Existe um equipamento, uma ferramenta que a gente utiliza para aferir o ângulo, para medir o ângulo. Assim como se a gente quer medir uma distância, a gente utiliza a régua. Se a gente quiser medir o ângulo, a gente vai utilizar o transferidor. Então, o prof tem uma versão aqui do transferidor. O que é o transferidor, né? Aqui, ó, eu vou abrir uma abinha aqui, vamos pegar lá o cara. Cadê você? Ó, pronto. Aqui tem um transferidor aqui pra gente conhecer um pouquinho. O que é o transferidor? Eu vou dar uma ampliada nele. Tá? Esse cara aqui a gente chama de semi-transferidor, né? O transferidor seria uns 360 graus. Mas tudo que eu consigo fazer com o transferidor eu também consigo fazer com o semi, tá? Tranquilo. Então, imagina que eu peguei metade de uma circunferência. A circunferência inteira tinha 360, peguei metade, 180. Então aqui é 0, onde eu estou com o mouse aqui é 0. E aqui 180. Geralmente o transferidor ele vai ter duas escalas. Uma escala crescente, que é começar a contar o ângulo a partir daqui. Beleza? Que é o sentido anti-horário, que é geralmente o que a gente conta. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Né? Então uma escala crescente até 180. Ou eu posso também ter sentido horário. Eu começo a contar o ângulo daqui. Então aqui é o 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Né? Ele traz as duas escalas. Tá? Então depende de como você está medindo, é mais conveniente uma ou outra. Tá? Então esse aqui é o instrumento. Como é que a gente faz para medir um ângulo com esse instrumento? A gente tem que voltar lá para o começo da aula. Lá no começo da aula o professor falou que um ângulo ele era definido por 3 pontos. Então eu tenho que encontrar esses 3 pontos no transferidor. Primeira coisa que a gente faz com o transferidor é colocar o centro do transferidor. Onde é que é o centro do transferidor? Aqui, né? Eu vou colocar o centro do transferidor, eu tenho que colocar no vértice. Sempre. Tá? O centro do transferidor ele vai no vértice. E depois eu vou alinhar um dos dois lados do meu ângulo. Tá? Eu posso alinhar o lado que está em cima, o lado que está embaixo, aí vai depender. Ok? E com isso a gente vai lá e vai medir quantos graus tem esse ângulo. Tá? Então eu vou voltar aqui, eu coloquei alguns ângulos aqui para a gente fazer essa medida, tá? Então eu vou puxar o meu transferidor de novo, vou jogar para cá, lembrando que esse meu aqui eu posso ampliar, diminuir, tá? Então, como o professor falou, ó, eu quero saber quantos graus tem aqui, brother. Primeira coisa, centro do transferidor lá no vértice. Então vou colocar aqui, ó, bem certinho aqui no vértice. E claro, eu já tenho um ângulo que já está alinhado, ó. Esse lado aqui já está alinhado no 0. Então vou utilizar a escala externa. Perceba que é quase 30 graus, ó. Deu ali quanto? Deu 29, né? 29 graus. Se eu olhar aqui, deu 30, 30 passou um pouquinho, então 29. Então beleza, então agora eu já posso tirar e posso escrever aqui quanto que vale esse meu ângulo. Esse meu ângulo aqui, ele vale 29 graus. Beleza? Molezinha, né? Pô, Cleus, e esse aqui de baixo? Quero ver tu medir, né? Pô, são as coisas aqui. Vou medir, então vamos lá. Como é que é centro do transferidor no vértice? Tá ali, ó, centro no vértice. E agora a gente vai alinhar um dos dois lados. Pra gente alinhar os lados, ó. Alinhei esse lado aqui, ó. Pronto, alinhei o meu lado. Posso fazer essa medida daqui pra cá, tá? Ó, aqui tá no 0, ele vai bater exatamente no 90, cara. Então esse ângulo aqui ele tem 90 graus. Beleza? Uma outra forma que eu poderia estar utilizando a outra escala, essa escala interna, é o que? Eu estar alinhando aqui, ó. Ter alinhado esse lado aqui, ó. Se eu tivesse alinhado esse lado aqui, se eu contasse o 0, eu ia usar uma escala crescente daqui para cá, ó. Então 10, 20, 30, papapá, 70, 80, 90. Ia dar o mesmo ângulo, ok? Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui, ele tem 90 graus. Importante eu falar uma coisa.
Galera, 90 graus, depois a gente vai ver ali a classificação, ele é conhecido como ângulo reto. Então ele tem um símbolo, tá? Ele tem um símbolo lá pro 90. O símbolo do 90, você não precisa escrever 90. Eita, nós. Acabei pagando ali. Você não precisa escrever 90, basta você fazer um quadradinho. Provavelmente vocês já viram isso aqui em algum lugar. Quadradinho assim com um ponto. Esse quadradinho quer dizer que vale 90, tá? É um ângulo reto. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E para finalizar, vamos medir esse outro ângulo aqui de baixo. Então, aquilo que o professor falou, centro do transferidor no vértice, está lá. E eu vou alinhar um dos dois lados. Claro que se eu alinhar aqui eu não estou medindo nada. Então eu vou alinhar esse ângulo aqui. Ó, meu zero está aqui. Então vou usar a escala externa. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Vai até o 130. Não chegou ao 135, ó. Tá? Então, de uma maneira aqui não muito grosseira, vamos colocar aqui 135,5, por exemplo, tá? Não chegou ao 130, não, chegou a 135, 134. Então vou colocar 134, tá? Então, aproximadamente esse ângulo aqui 134 graus. Beleza? Achei que essa aula ia ser curtinha, mas já passou já dos 15, né? Então, vamos prosseguir, tá? Agora a gente vai entrar na classificação. Gente, existe uma classificação, essa classificação ela é mais assim, é mais grosseira, tá? Tu não vai falar quantos graus tem o ângulo, mas o ângulo ele pode, ele dentro de daquela abertura, ele pode ser classificado, tá? Então aqui eu peguei aqui, chupinzei da internet essa tabelinha, achei legal. Aqui ele está utilizando a letra grega alfa para representar o ângulo, para representar esse arco, beleza? Então ele está dizendo, olha, o meu ângulo, alfa, né? Ângulo, ele é o seguinte, ele vai ser chamado de ângulo agudo, agudo, agudo. Quando que o ângulo é agudo, professor? O ângulo é agudo quando ele for maior que 0 e menor que 90. É o que está escrito aqui, ó. O meu ângulo ele é o quê? Maior que 0 e ele também é menor que 90. Ou seja, ele está entre 0 e 90 graus. Entre 0 e 90 graus, então, ele é um ângulo agudo. Agudo, agudo. Beleza? Depois eu vou ter o meu ângulo exatamente de 90 graus. O professor falou que vai receber esse quadradinho aqui. Ele é chamado de ângulo reto. Aqui está recto, né? Será? Mas é ângulo reto. Reto. Ângulo reto ele vai exatamente 90. Não é maior e nem menor. Exatamente 90 graus. Então ele é um ângulo reto. Beleza? Quando meu ângulo ele excede 90, ou seja, ele é maior que 90, ele vai estar entre 90 e 180. Nesse caso aqui, ele é conhecido como ângulo obtuso. Beleza? Então, ângulo obtuso. Ângulo agudo é menor que 90, ângulo obtuso é maior que 90. E a gente tem o caso onde eu tenho exatamente 180 graus, tá? Que é referente a dois ângulos retos. E esse ângulo eu chamo de ângulo raso. Tá? Ângulo raso, exatamente o ângulo de 180. Tem praticamente uma semi-reta aqui, né? Então eu chamo ele de ângulo raso. E por fim, eu tenho o quê? Eu tenho um giro. O que é o giro? O giro é quando eu fecho então os 360 graus, tá? E teria mais um que não foi falado, que é quando eu tenho 0 graus, né? O meu ângulo nulo. A gente representa assim, por exemplo, poderia ter representado aqui, né? Aqui é o vértice, né? Então mais ou menos uma em cima da outra aqui, ó. Esse aqui é ângulo nulo, tá? Se fosse representar por letra, eu colocaria oi. Tá difícil aqui. Eu colocaria aqui a letra O, suponho aqui o ponto B e o ponto A. Tá? Eu ficaria aqui. Quantos graus? Não tem nenhuma abertura, né? Ele fica assim. Beleza? Então vai baixando, fica assim. Ele também aqui é conhecido como ângulo nulo. Tá? Ângulo nulo. Aqui, mas é importante falar. Então rapidinho, nulo é 0. Abri, aumentei mais que 0 graus. Entre 0 e 90 eu tenho meu ângulo agudo. Cheguei em 90 eu tenho meu ângulo reto. Passou de 90, então eu tenho meu ângulo obtuso. Beleza? Cheguei em 180 eu tenho um ângulo raso. Depois do ângulo raso, depois eu vou ter só o meu giro. Valeu? Então, para fechar, o prof colocou uma tabelinha aqui para a gente classificar ele. Tá? Então, vamos classificar esses caras aqui. Ó. Tem um ângulo de 15 graus. O que ele é?
15. 15 é um ângulo agudo, né? Agudo. 30 graus, continua agudo, brother. Agudo. 45, ainda é agudo. 60, agudo. Puxa vida, professor. Fica difícil, né? 75, ainda é agudo. 90, opa, 90 ele é reto. 90 é reto. 120, obtuso. 140, obtuso. Só vou colocar o B, tá? 160, obtuso. E 180, ele é raso. Tranquilo, rapaziada? Eu acho que é uma aula tranquila, né? Esse início da geometria, mas é importante que a gente saiba, né? Depois eu vou fazer uma aulinha ali falando um pouquinho sobre graus, minutos, segundos. A galera às vezes não sabe trabalhar, né? Com um ângulo dado em grau, minutos, segundos. Se a gente pegar aí as coordenadas geográficas também são, né? E aguardem as próximas aulas. Se chegaram até aqui, eu acho que vale um like, né? Valeu? Abração do Creuza.